Opa, nós vamos abordar questões relacionadas à elaboração do projeto técnico de eficiência energética, na qual a gente vai dar uma passada geral, como se fosse um checklist aí para ver se está todo mundo na mesma faixa de rolamento, está todo mundo ciente das considerações que devem ser levantadas e abordadas dentro da elaboração do projeto de eficiência energética. Mas antes disso, eu vou dar só uma circunstanciada para a gente falar sobre o que é o projeto, como que ele foi, o que é o concurso, né? Então, e como que a gente estruturou aí, quais são os objetivos dessa fase, que é a fase 2 do programa de eficiência energética, que é o programa de capacitação em eficiência energética. Então, o concurso é um evento de natureza técnica, organizado pela CPFL Piratininga, porque a CPFL Piratininga é a patrocinadora do programa de capacitação em eficiência energética. E tem como objetivos principais incentivar o uso racional e eficiente da energia elétrica, promovendo o desenvolvimento de competências práticas e conceituais, alinhadas com os requisitos regulamentares do Programa de Eficiência Energética, que é o PE da ANEEL. Quando a gente está falando em competências práticas e conceituais, é toda a abordagem que foi colocada na fase 1 do Programa de Capacitação em Eficiência Energética. Então, os diversos materiais que foram disponibilizados, justamente eles têm como objetivo trazer aí toda a questão conceitual, e as atividades práticas que a gente está desenvolvendo ao longo desse período de implementação da fase 1. E a questão regulamentar, que são os requisitos da legislação do Programa de Eficiência Energética, então o concurso em si, e a elaboração do projeto de eficiência energética, ele está muito linkado, e não só linkado, mas obrigatoriamente ele tem que seguir todos os requisitos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. E um outro objetivo é oferecer aos estudantes uma experiência real e aplicável, permitindo que eles desenvolvam projetos que contribuam com a redução do consumo energético e dos custos operacionais de forma perene e sustentável. Experiência real e aplicável, como vocês vão elaborar esse projeto dentro do próprio campus, e como uma atividade do programa de capacitação em eficiência energética, vocês vão poder vivenciar essa experiência de uma forma aplicável, efetiva, no campus da universidade. Estimular o conhecimento técnico e científico como forma de tornar os estudantes aptos para atuarem no mercado, a partir da aplicação de experiências práticas e conceituais na área de eficiência energética. É uma oportunidade ímpar, que vocês têm na medida que forem elaborar o projeto de eficiência energética, vocês estarem em tempo real praticando o que vocês podem futuramente desenvolver no mercado de trabalho. Disseminar conhecimento técnico e científico para que os estudantes desenvolvam soluções que estimulem a aplicação das ações de eficiência energética em todos os segmentos de mercado e usos finais. Quando a gente está falando de segmentos de mercado, a gente está falando de segmento comercial, industrial, poder público, residencial, e os usos finais, a gente está falando dos diversos sistemas, sistemas de iluminação, condicionamento ambiental, refrigeração, entre outros, E promover a aproximação entre as instituições de ensino superior, a CPFL Piratininga, e o Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Então, esses são os objetivos gerais do concurso de eficiência energética, que está empacotado dentro da fase 2 do Programa de Capacitação em Eficiência Energética. E o alinhamento com o Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Então, todos os projetos que foram submetidos ao concurso deverão obedecer obrigatoriamente, quando a gente está falando obrigatoriamente, que realmente tem que observar
todas as exposições e requisitos constantes nos procedimentos do Programa de Eficiência Energética, que é denominado como PROPE, que é elaborado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com a legislação vigente, né? Então, eu até coloquei aqui um linkzinho do site da ANEEL, né, na qual vocês podem buscar essas informações. Apesar de todas as informações, elas estão disponibilizadas dentro da página do Programa de Capacitação em Eficiência Energética e principalmente em todos os materiais que foram disponibilizados para vocês ao longo da fase 1. Então, a participação das equipes, né, no concurso, né, quando a gente está falando de participação das equipes, a gente está falando de participação dos estudantes, eles organizados em equipes. Então, a apresentação do projeto de eficiência energética, ela não pode ser de forma individual, ela tem que ser de forma das equipes. Então, cada estudante, né, que fez a capacitação da fase 1 individualmente, eles vão estar organizados numa equipe, e essa equipe vai elaborar o programa, vai fazer os levantamentos de campo, vai elaborar o projeto e submeter ao concurso. Então, essa organização em equipe, né, a gente tem como objetivo busca incentivar o trabalho colaborativo e multidisciplinar, permitindo que os estudantes de diferentes níveis de conhecimento possam contribuir com a elaboração dos projetos de eficiência energética, bem como em desenvolver soluções energeticamente eficientes aplicáveis em ambientes acadêmicos. O contexto do programa de capacitação em eficiência energética, né, então ele tem esse objetivo, né, de trazer aí as pessoas, né, para um conhecimento, mas que elas possam elas estão em diferentes níveis de conhecimento e adquiriram diferentes níveis de conhecimento ao longo da capacitação da fase 1. Mas isso não descarta, muito pelo contrário, né, o mercado de trabalho ele é muito exigido, essa questão colaborativa, multidisciplinar, então isso já é também uma forma que a gente colocou para que as pessoas possam se preparar para o ambiente de mercado de trabalho. E a estrutura das equipes, o acompanhamento por parte de um professor líder, então toda equipe tem um professor líder, né, que vai coordenar e acompanhar a elaboração desse projeto de eficiência energética. E o cumprimento das exigências institucionais e regulatórias reforça a qualidade das propostas e um alinhamento com os procedimentos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Por isso que a gente sempre fala, é obrigatório vocês observarem todos os requisitos que estão no PROPE para fazer a elaboração do projeto e fazer a submissão desse projeto ao concurso de eficiência energética. As tipologias dos projetos de eficiência energética somente serão aceitos os projetos técnicos elaborados pelos estudantes dentro das próprias instituições de ensino. Então, não adianta pegar um projeto que já foi feito em algum outro local, em alguma outra unidade consumidora, que não seja a instituição de ensino na qual as pessoas estão estudando, nas quais as pessoas estão se formando, né? Os quais devem incluir áreas administrativas e externas do próprio campus, tais como salas de aulas, laboratórios, auditórios, ginásios de esporte, estacionamento, pátios, áreas de circulação de pedestres, entre outros ambientes. Então, na medida que vocês forem fazendo os levantamentos, vocês vão começar a identificar que determinados ambientes possuem potenciais de eficiência energética mais bem resolvidos do que outros ambientes, né? Então, aquele ambiente já está com um grau de eficiência bem elevado, outros ambientes não, né? Então, a partir desses levantamentos de campo, vocês vão identificar quais são os ambientes que teriam um maior potencial e poderiam ser trabalhados dentro da elaboração do projeto de eficiência energética.
Então, os projetos de eficiência devem demonstrar, por meio de dados e metodologias, a redução do consumo energético das instalações, a aplicabilidade das ações de eficiência energética e viabilidade técnica e econômica nos diferentes usos finais de energia. Se for feito o projeto baseado em outros, em diversos usos finais, vamos dizer, praticamente o campus acadêmico ele apresenta assim grandes potenciais, né, e grande participação em sistemas de iluminação e climatização, né? Então, se forem feitos nesses dois usos finais, teria que fazer os estudos de viabilidade técnica e econômica para esses dois usos finais de energia. E os requisitos dos projetos de eficiência energética, né, devem seguir os princípios e diretrizes e requisitos descritos nos procedimentos, como eu comentei anteriormente, no que é o próprio ANEEL, incluindo o planejamento de medição e verificação. Então, para a elaboração do programa, do projeto de eficiência energética, basear-se em um diagnóstico energético. Então, identificar as áreas com maior consumo energético e oportunidades de economia, por meio de um diagnóstico energético detalhado, que inclua análise de dados e levantamento de informações sobre o consumo e demanda de energia, insumos energéticos, usos finais e o perfil de operação e de utilização dos sistemas consumidores e instalações. Aquela que a gente já discutiu já em outras oportunidades, né? O diagnóstico energético é a base de toda a elaboração e da formulação do projeto de eficiência energética que, porventura, venha a ser submetido ao concurso, né? Então, seguir o modelo de elaboração do projeto definido pela ANEEL, incluir os procedimentos e metodologia de apuração dos resultados energéticos desenvolvidos no âmbito do Programa de Eficiência Energética, que é o PE da ANEEL, permitindo uma avaliação mais criteriosa dos resultados dos projetos técnicos de eficiência energética. A gente também destacou muito, né, que vocês não podem perder de vista, que é a questão do plano de medição e verificação dos resultados. O processo de medição e verificação deve ser elaborado em conformidade ao estabelecido no Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance. Também que já foi objeto de aulas, objeto de documentação, né, todo esse arcabouço legal aí do protocolo já está disponibilizado, já foi amplamente discutido com vocês. E tem que ser observado que o processo de medição e verificação do projeto tem que ser elaborado em conformidade com o protocolo internacional. Ser documentado e mensurado, então propor soluções mensuráveis que permitam avaliar o impacto do projeto ao longo do tempo e demonstrar a eficácia das intervenções propostas. Estudar as áreas internas e de infraestrutura, como eu comentei com vocês, né? Propor ações de eficiência energética voltadas às áreas internas e de infraestrutura do campus universitário, incluindo áreas operacionais e administrativas, tais como biblioteca, refeitório, laboratórios de pesquisa, né? O que a gente sempre fala, né? Quando a gente vai visitar uma unidade consumidora, né? A gente começa a percorrer aquela unidade consumidora, conversar com o pessoal de manutenção, o pessoal que está vivenciando o dia a dia daquela unidade consumidora, para capturar os locais que apresentam maior potencial de redução e economia de energia, né, que tem potencial para implementações de projetos de eficiência energética. E aí envolve as áreas de convivência, espaços de atividades esportivas e culturais. Mas não somente, né? Então, as áreas externas também, elas podem ser estudadas dentro do campus, né? Existem alguns campos que são verdadeiras cidades, né? Então, ali tem áreas de circulação, passagem, estacionamento, calçadas, pátios, entre outras áreas na qual sistemas, principalmente sistemas de iluminação, estão presentes nesses ambientes. Eles podem ser estudados e normalmente apresentam um alto grau de eficiência energética.
Então, os usos finais de gestão energética, ele contempla aí apresentar soluções para otimizar o uso de energia elétrica nos diferentes ambientes do campus universitário. Mais uma vez, eu destaco aqui o campus universitário, porque só serão aceitos projetos que forem feitos dentro do campus universitário, na qual os estudantes estão cursando regularmente o curso de engenharia, incluindo melhorias em sistemas de iluminação, ventilação, climatização, refrigeração, aquecimento de água, sistemas motrizes, entre outros, além de soluções de controle, automação e gerenciamento de energia, que garantam o uso inteligente dos sistemas elétricos, de equipamentos e processos. Como eu falei, são diversos usos finais de energia que contemplam isso aí, mas não só isso, como sistemas de automação e controle, na qual fazem a parte da gestão energética, também podem ser contemplados dentro da elaboração dos projetos de eficiência energética. E os estudos de viabilidade técnica e econômica? As ações de eficiência energética devem contemplar estudos de viabilidade técnica e econômica, mas sobre a ótica do setor elétrico brasileiro, conforme metodologia de cálculo de viabilidade de um projeto elaborado no âmbito do PE da ANEEL. Também já foi objeto de várias discussões, tem documentação específica sobre esse item, que é o estudo de viabilidade, e quando a gente está falando sobre a ótica do setor elétrico, porque tem todos, como é um projeto elaborado no âmbito da ANEEL, né? Então tem toda uma estrutura de cálculo ou estudo de viabilidade econômica, na qual determina a questão da viabilidade econômica desse projeto, né? Então, qual que é o impacto que esse projeto pode causar em termos de sistema elétrico brasileiro, setor elétrico, né? Em termos de então, o principal critério para avaliação da viabilidade econômica do projeto do PE é a relação custo-benefício, que é o tal famoso RCB, que ele proporciona, e o benefício considerado é a valoração da energia economizada e da redução de demanda na ponta durante a vida útil do projeto para o sistema elétrico. Então, a gente está falando de economia de energia, a gente está falando de retirar a demanda da ponta do sistema elétrico. Então, a energia economizada, medida em megawatt-hora, e a redução de demanda no horário de ponta, posto tarifário de ponta, que a gente também já conversou na minha primeira aula, eu falei um pouco, né, ou até bastante sobre a questão desses conceitos, né, o que é horário de ponta, o que é horário de fora de ponta, a questão da conta de energia, a fatura que tem que ser observada, ali que está todos os componentes, né? Então, medida em quilowatts são os principais indicadores quantitativos para os projetos de eficiência energética, sobre a ótica do setor elétrico, e a valoração dos benefícios se baseia no custo evitado de demanda e no custo da energia evitada. Então, esses dois componentes, junto com a energia economizada e a redução, que seria aí, no caso, o benefício, né, da relação custo-benefício, e o custo evitado, baseado no custo de evitar demanda, compõe-se o benefício que traz esse projeto para o setor elétrico brasileiro. Então, a metodologia de cálculo da viabilidade econômica do projeto considera, no cálculo da RCB, os seguintes componentes: uma taxa de desconto, a vida útil dos equipamentos, fator de carga, fator de coincidência na ponta e a tarifa vigente da distribuidora. Componentes, né, que já foram também disponibilizados para vocês, eles estão na plataforma, já foram enviados, né, mas a gente também vai, ao longo desse período de elaboração do projeto, a gente vai retomar essa discussão e colocando essas informações para que vocês possam elaborar o projeto e fazer principalmente o cálculo da relação custo-benefício, considerando todos esses componentes,
seja a taxa de desconto, a vida útil dos equipamentos, tudo isso tem que ser considerado no cálculo da relação custo-benefício. Então, elaboração do projeto passo a passo, né? Recapitulando a minha primeira aula, análise inicial, avaliação do consumo atual, levantamento inicial detalhado dos dados de consumo de energia, identificando os principais usos finais e o seu regime de operação. Identificação de oportunidades, mapeamento completo das áreas de usos finais, onde há potenciais para economizar energia, como iluminação, aquecimento, ventilação, isso é que a gente já conversou, né? Então, essa avaliação, essa análise inicial começa não só com o levantamento de campos, né, que seria aquele levantamento para elaboração do diagnóstico energético, mas também com a análise dos contratos de fornecimento, análise da fatura de energia, para ver como é que esses elementos que compõem a conta de energia estão sendo trabalhados dentro da unidade consumidora. O diagnóstico energético, que é a questão da auditoria energética, então, realizar uma auditoria energética para obter uma análise detalhada do consumo, identificar potenciais de ganhos energéticos, estudo de viabilidade, que é elaborar o estudo de viabilidade técnica e econômica a serem contemplados com as ações de eficiência energética propostas. Planejamento das ações, definição de metas, né? Definir metas claras e mensuráveis para a redução do consumo de energia, otimização energética, seleção das tecnologias, então definir as tecnologias de soluções que melhor se adequem às necessidades identificadas, como substituição de equipamentos ou adoção de sistemas de automação e controle. Implementação das ações seria a execução das medidas, implementar ações de eficiência energética que incluam troca de equipamentos, melhoria na infraestrutura e mudanças nos processos. Então, tudo isso é possível, é contemplado dentro do programa de eficiência energética, e tudo isso é possível e tem que ser visitado e analisado dentro da elaboração de um projeto de eficiência energética no âmbito do programa de eficiência energética, que é o PE da ANEEL. Treinamento e sensibilização, elaborar sessões de treinamento. Então, dentro da própria proposta do programa do projeto de eficiência energética, tem que ter, e é saudável que considerem treinamento, né, dos usuários, para que eles possam, que possa ser feita a promoção da conscientização dos usuários sobre a importância da eficiência energética e também como operar os equipamentos que vão ser instalados dentro de um processo de implementação das melhorias. Monitoramento e avaliação, então sistema de gestão, adotar sistemas de gestão de energia para monitorar continuamente o consumo, né? Então, como essas coisas vão se dar dentro do projeto, né? E alocação de recursos financeiros. Nesse caso aqui, é só uma observação, né, que no caso não vai ser alocado nenhum recurso para implementação, né? Vocês vão estar fazendo a elaboração de um projeto de eficiência energética e não a implementação desse projeto efetivamente. Então, o que deve conter no diagnóstico energético? O relatório precisa ser claro e trazer as informações necessárias para tomar decisões sobre o desempenho energético de uma edificação ou instalação, onde são descritos os seguintes itens, né? Aí já é um pouquinho, vamos dizer, de como deve ser apresentado o projeto de eficiência energética que vai ser submetido ao concurso, tá? Contexto do projeto e escopo, tabela, resumo das ações de eficiência energética, informações de contato, escopo da auditoria e metodologia usada, descrição do local e da edificação, histórico de consumo e gastos energéticos, resultado da análise do consumo por uso final, descrição dos sistemas prediais, dados de ocupação envoltória, usos finais de energia, iluminação, climatização, força motriz, etc., registro fotográfico, é importante, né, que isso tudo seja documentado, isso tudo seja
claro dentro do documento a ser apresentado. Detalhamento das ações de eficiência energética são medidas de baixo, médio e alto custo. Medidas sobre energias renováveis, geração distribuídas, também podem ser contempladas, né, dentro da elaboração do projeto de eficiência energética. Medidas de operação e manutenção, estudo de viabilidade técnica e financeira. Informações adicionais seriam os dados de medição, que é importante, né, a gente forneceu aí dentro do programa de capacitação e eficiência energética um conjunto, que é um kit de medições. Esses equipamentos, eles são importantes para vocês medirem, né, o grau que existe hoje, para que vocês possam quantificar quanto que isso pode trazer de economia de energia, né? Então, a elaboração de um projeto de eficiência energética, vamos dizer, se pegar uma sala de aula, né? Então, vocês têm que utilizar, né, o equipamento, que é uma trena, para medir aquele ambiente, tem que usar um luxímetro para medir o grau de luminosidade que tem daquele ambiente, se aquele resultado ele está atendendo às normas técnicas, em looks, né, para ver se aquele ambiente está adequado e está respeitando as normas técnicas, porque vocês vão propor algo que tem que trazer uma melhoria, não só do ponto de vista energético, mas também uma melhoria do ponto de vista do nível de iluminação, tem que ser respeitado. Não adianta falar, então tudo bem, vamos tirar aqui essas lâmpadas, esse sistema, colocar um outro, né, que vai ficar totalmente abaixo da norma, totalmente fora do contexto de qualidade, né, no que diz respeito ao fornecimento daquela condição exigida, né, por norma. Formações de fabricantes, eles podem ser catálogos, plantas, desenhos, especificações técnicas, né? Eu dei uma reduzida aqui, mais ou menos um roteirinho, né, do que deve estar contemplado dentro do documento a ser apresentado, né? Então, tem a parte de identificação, a unidade consumidora, né, onde ela fica, qual que é o endereço, tudo que nós já tem inclusive tabelas, né, que foram disponibilizadas nesse sentido, o responsável pelo projeto, o item 2 seria um descritivo complementar da unidade consumidora, então a avaliação preliminar das instalações, iluminação, condicionamento ambiental. Eu dei 2 exemplos de usos finais aqui, mas pode ter outros usos finais dentro do levantamento, né, que vocês vão identificar. Pode ser que um outro uso final ele tenha um grande potencial de economia de energia, então ele pode ser contemplado. Eu só coloquei 2 aqui para que vocês possam entender. Então, descritivo dos ambientes e horário de funcionamento, né, que é a questão do regime de operação, histórico de consumo, participação dos usos finais do consumo total, objetivos do projeto, justificativa, objetivos, retirada de demanda na ponta, redução do consumo de energia elétrica, redução do impacto ambiental, resultados esperados, premissa, escopo do projeto, aí também o escopo do projeto, de iluminação, de condicionamento ambiental, detalhamento do projeto, descrição geral dos sistemas atuais, sistema de iluminação, sistema de condicionamento ambiental, e pode ter outros sistemas, descrição do sistema proposto, sistema de iluminação proposto, condicionamento ambiental também, né? Vida útil dos equipamentos e sistemas, como eu comentei com vocês, para fazer o cálculo da relação custo-benefício, tem que considerar a vida útil dos equipamentos, tem que considerar a taxa de desconto, o custo evitado. Isso tudo vai estar uma memória de cálculo de sistemas de iluminação, de sistema de condicionamento ambiental ou outros sistemas, o preço da energia, e aí principalmente a questão da estratégia de medição e verificação. Então, sistemas de iluminação e condicionamento ambiental, né? Então, ações de eficiência energética, resultado pretendido,
detalhamento da metodologia utilizada, variáveis independentes, fronteira de medição, efeitos interativos, opção do protocolo, justificativa das estimativas, período, energia e condições da linha de base, fatores estatísticos. Isso tudo faz parte daquele documento que é o Protocolo Internacional de Medição e Verificação e das diversas abordagens que a gente já fez com relação ao tema, né? Então, isso tudo tem que ser observado, porque isso tem uma pontuação expressiva quando a gente for fazer a análise dos projetos que forem submetidos ao concurso de eficiência energética. Anexo A, caracterização dos equipamentos propostos. Anexo B, caracterização dos equipamentos existentes. Anexo C, descrição dos ambientes. Sala de aula número 2, laboratório de informática, quadra poliesportiva. Então, isso tudo tem que estar descrito nos anexos. Catálogo dos fabricantes, dos fornecedores, registro fotográfico, índice de figuras, índice de tabelas, né? É um documento completo, né, na qual permite que nós possamos fazer a análise dessa documentação de uma forma clara, né, e objetiva, na qual a gente vai determinar, né, a pontuação e a qualidade desse documento e também do projeto de eficiência energética em si. Então, a submissão do projeto de eficiência energética, ele tem uma documentação requerida, né? Então, o que é o diagnóstico inicial? Diagnóstico energético inicial é o relatório que identifica áreas de consumo e oportunidades de economia fundamentando as intervenções propostas. Proposta do projeto, que é a descrição detalhada das soluções planejadas, justificando tecnicamente cada uma das intervenções recomendadas, estudo de viabilidade, que é a análise da viabilidade técnica e econômica das medidas de eficiência energética propostas, projeções de economia de energia, estimativas dos potenciais de ganhos de eficiência energética, impactos financeiro e ambiental, com base nos dados e métodos adotados no diagnóstico energético. Plano de medição e verificação, que é a estrutura de monitoramento projetada para validar os impactos do projeto, caso ele seja implementado, incluindo indicadores e métodos de medição e verificação conforme o modelo ANEEL. Registro fotográfico e catálogos, anexar o registro fotográfico das instalações e dos catálogos dos fabricantes. O formato da submissão do projeto técnico, formato dos arquivos. Toda a documentação e imagem deve ser submetida em formato PDF. Nada de mandar texto em Word. Não, transforma tudo num PDF e manda para a gente. O resumo executivo, acompanhar a documentação com um resumo de até 3 laudas, destacando os pontos essenciais, soluções propostas, projeções de economia e aspectos do plano de medição e verificação. Plataforma de submissão e prazos. As submissões devem ser realizadas continuamente na plataforma educacional, que está disponibilizada onde vocês fazem todas as atividades do programa de capacitação. O prazo final de submissão. Foi definido no último documento que a gente disponibilizou, 30/9/2025, impreterivelmente. E aí os critérios de avaliação e pontuação. Então, aqui tem a pontuação, né, que é importante vocês ficarem sabendo, até para se preocupar em fazer a elaboração do projeto e todo o levantamento e toda a questão documental, né? Porque cada item desse tem um peso e tem uma pontuação a ser atribuída, né?
Identificação de oportunidades, o diagnóstico energético deve identificar com precisão as principais áreas de consumo, os usos finais de energia, o regime de operação, as oportunidades de economia, focando em pontos críticos que, se otimizados, gerariam economia significativa. Até 10 pontos serão atribuídos pela clareza e abrangência do diagnóstico. Qualidade do relatório. As equipes devem elaborar um relatório detalhado e bem estruturado que organize e justifique as informações levantadas no diagnóstico. Mais 10 pontos. O MV, como eu falei, ele tem um peso bem mais preponderante na avaliação. 30 pontos. Conformidade com o modelo ANEEL, 15 pontos, mais 15 pontos na elaboração, enfim, no detalhamento do PMV a ser elaborado por vocês. Potencial de impacto e sustentabilidade, 20 pontos. Estimativa de economia energética. As equipes devem estimar o potencial de economia energética do projeto com base nos dados do diagnóstico e intervenções propostas. 10 pontos nesse caso. Sustentabilidade e replicabilidade do projeto, mais 10 pontos. Esse critério visa reconhecer as soluções que promovam a eficiência energética de forma ampla e possam ser replicadas em outras instituições, né? Então, passa a ser um referencial. Documentação do programa de eficiência energética, mais 30 pontos, né? Desenvolvimento de soluções propostas, relatório do projeto incluir clareza das soluções com base no diagnóstico, 20 pontos. Qualidade do documento final, mais 10 pontos, né? Então, fazer um documento bem elaborado, bem legalzinho, né? Aqui um quadro resumo, né? Então, o diagnóstico energético tem uma pontuação de 20 pontos, o modelo ANEEL e o plano de MV 30 pontos, o impacto, potencial de impacto mais 20 pontos, né? Então, identificação de oportunidades, qualidade do relatório, conformidade com o modelo ANEEL, PMV, estimativa de economia, mais 10, sustentabilidade e replicabilidade, mais 10, documentação do projeto de eficiência energética, uma pontuação de 30, né? Então, desenvolvimento das soluções propostas, até 20 pontos, qualidade do documento final, até 10 pontos, critérios de gamificação, que é uma coisa que está à parte, né, desse... isso aí a gente vai considerar também diagnosticar de precisão, 5 pontos por equipe, implementação exemplar, mais 10 pontos, documentação primorosa, mais 10 pontos, sustentabilidade visionária, mais 5 pontos. Isso tudo vai ser considerado durante o acompanhamento que a gente vai fazer na elaboração do projeto que vocês vão submeter. Bom, a sorte está lançada, bom trabalho a todos, né? Está aqui os meus dados de contato. Essa apresentação e toda a documentação ela vai estar disponibilizada. Eu só vou pedir para o Fernando subir uma planilha em Excel para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa planilha. Eita, por que aqui subiu? Pá, pá, pá. Fernando, dá para subir aquela planilha, por favor? A planilha da RCB, Sigoli, você gostaria que eu compartilhasse aqui? É isso? Isso, aquela planilha em Excel que foi disponibilizada lá atrás, né? Que seria interessante que a gente Claro. conversasse rapidamente sobre ela, que aquela planilha é um baita do instrumento aí para elaboração. Ela praticamente é tudo automatizada e ela pode ajudar, não, ela pode não, ela ajuda bastante aí na elaboração de um projeto de Só consulta. eficiência energética no âmbito da ANEEL.
que é inclusive uma planilha que é disponibilizada dentro dos processos de chamada pública de projeto pelas concessionárias, e a CPFL Piratininga não é diferente, e eles disponibilizam, e ali também já está toda a questão tarifária, né, que tem que ser considerada no cálculo de viabilidade econômica do projeto. É que você está compartilhando, Sigoli. Posso compartilhar aqui por cima? Pode subir. Tá bom. Bom, tá na tela, fica à vontade, pode assumir até o controle, se for mais cômodo aí para ti. Tá. Então, como vocês podem observar, tem uma série de janelinhas, né? Pode ir mudando aí, Fernando, né? E cada uma dessas janelas eles traz um conteúdo de informações que vão ser utilizados na elaboração do projeto, né? Então aqui tem a unidade consumidora, 1, 2, 3, 4, né? Quando o projeto é feito em diversas unidades consumidoras daquela empresa, daquele consumidor, daquela... E ali tem... Volta só um pouquinho lá, né? Na unidade, isso. E aí tem os dados, né, da unidade consumidora, o histórico de consumo, histórico de demanda. Isso tudo vocês vão conseguir a partir da visualização da conta, da fatura de energia, né, da última fatura de energia que vocês vão utilizar. E ali vocês conseguem levantar todo o histórico de consumo daquela unidade consumidora. O outro item ali da planilha, projeto. Projeto, isso. Que aí Isso. vai. Aí tem a identificação do projeto. Então, para ser bem assim rápido, né? Essa planilha ela contempla todos os itens que a gente conversou até agora, né? Com relação à identificação da unidade consumidora, com relação do cálculo da relação custo-benefício, os sistemas atuais, o sistema que serão trabalhados em termos de viabilidade, né? Então pode ir apertando aí o RCB. Isso. Tá aí, né? Então ele vai dar o RCB por sistemas, né? Uma vez essa planilha ela está linkada com essa janelinha está linkada com outras janelinhas, né? E aí vocês vão inserir, né, as informações do levantamento, do diagnóstico energético, as medições, todo o perfil de carga da unidade consumidora que está sendo trabalhada, ou daquele ambiente especificamente, né, por usos finais, e vão colocar as propostas de melhoria, né? Então, a partir dessas informações, automaticamente essa planilha ela já calcula a relação custo-benefício desse projeto. Então, a próxima aí, né? Isso. Essa é uma planilha mais de custo, né? Algumas informações aqui elas não vão ser utilizadas, mas a parte de materiais de equipamento, a parte de mão de obra, né? Que se fosse fazer esse projeto, então, porque isso tudo vai definir o investimento que está associado àquele projeto de eficiência energética. Como eu falei, a relação custo-benefício, né? Então, é uma relação na qual o custo do projeto, né, que contempla tanto a parte de material, a parte de serviços, né, tudo aquilo compõe o custo daquele projeto, e dividido pelo benefício que esse investimento ele traz. Se essa relação ela ficar abaixo de 0,85 dentro dos critérios da ANEEL, né, ele é um projeto que está classificado, ele seria um projeto, não que ele está classificado, mas um projeto que ele está viável do ponto de vista econômico, financeiro, dentro dos requisitos
do Programa de Eficiência Energética, que é o PE da ANEEL, né? Então, isso já vai, tudo já vai estar determinado. E aí vocês podem ver que tem aqui treinamento e capacitação, é um limitador de 3%, medição e verificação tem um limitador de 3,5%, o diagnóstico energético. Então, isso tudo é custo, né? Ah, um projeto, o que contempla? Contempla material, contempla serviço, contempla, mas contemplam também, né? Treinamento e capacitação, né? Vamos dizer, vai ser feito por alguém, né? Vai ser produzido material orientativo, material, né? Então isso tem um custo. Então, o projeto de R$ 1 milhão, ele contempla também a parte não só do fornecimento de material e serviços de instalação, ou de gerenciamento, de gestão, mas também o treinamento. Então, só que tem que ser limitado a 3%. Medição e verificação, tem que ser um processo de medição e verificação robusto. Mas também não adianta falar, não, esse negócio vai ser medido durante 10 anos, né? Torna-se inviável o projeto de eficiência energética, né? Porque aí é um custo muito alto associado àquele projeto que acaba inviabilizando financeiramente o projeto. Então, tem esses limitadores também, né, que a própria planilha já está considerando, né? Pode passar rapidinho. Lembrando só, Tigoli, que toda essa questão de custos aí dos projetos ex-ante está tudo disponível no nosso módulo 4 e também temos videoaulas falando sobre como você Isso. explana e realiza todos esses custos, o cálculo dos custos, Com, tá bom? com certeza. Eu comentei ao longo da apresentação, né, que toda essa documentação ela já foi disponibilizada, ela está disponível dentro da plataforma, já foi enviado, inclusive, troca de mensagens, né, e tudo isso já está disponível, né? Mas a gente está colocando aqui como checklist, né? E como ferramentas que facilitam a vida das pessoas para a elaboração do projeto. Depois, todas essas informações, uma vez elas trabalhadas, né, aí vocês transformam, né, levam essas informações dentro do modelo de relatório, né? Então, ali vai estar qual que é a economia, então está ali, qual que é o receber, né, vai estar os itens, né, que vocês vão extrair dessa planilha para o relatório, que é o documento a ser submetido, né? Tá certo que a planilha ela faz parte da documentação, né? E a gente vai ter que criar aí para que vocês possam também enviar essa planilha, né? Como complemento das informações para que a gente possa checar, né? Não ficar só naquele documento que é uma coisa muito fria, que é um PDF, né? Não, tem essa planilha também que é toda a base, né, de inserção de dados para que vocês possam elaborar o projeto de eficiência energética. E aqui está contemplando todos os requisitos do programa do programa da ANEEL, dos procedimentos, né? Mas não deixem de fazer uma leitura, né, para ver se não passou nada com relação aos procedimentos da ANEEL. Aí vocês podem falar, pô, mas existe outros mecanismos de análise financeira de projeto, né? Só que por que vocês querem sobre a ótica do setor elétrico? Porque é um programa, né, com recursos da ANEEL dentro da regulamentação da ANEEL. É por esse motivo, né? Mas a gente podia fazer outra coisa, considerando payback, taxa interna de retorno. Tem um monte de instrumentos financeiros, né, para fazer estudo de viabilidade de projeto. Só que no caso do concurso de eficiência energética, dentro do programa de capacitação de eficiência energética, tem que ser sobre a regulamentação da ANEEL, sobre a ótica do setor elétrico, ok? Então não percam tempo fazendo estudos de viabilidade financeira e econômica, utilizando outras ferramentas matemáticas para determinar a viabilidade daquele projeto. Vamos trabalhar em cima da questão da relação custo-benefício, com todos os mecanismos, com todos os requisitos e componentes que compõem esse estudo de análise de viabilidade financeira. E a viabilidade técnica dentro da questão da identificação das oportunidades,
do ponto de vista de economia de energia e de redução da ponta, né? Redução da demanda no horário de ponta do sistema. Em linhas gerais, seriam isso, isso que eu gostaria de estar passando para vocês, e estou aí à disposição, se tiver alguma intervenção, alguém que queira fazer algum comentário, né? Eu estou à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Mas, mais uma vez, eu ressalto que toda essa documentação ela está disponível na plataforma, essa já foi disponibilizada para os alunos, já foram disponibilizados para os coordenadores, para as equipes, para todo mundo. Mas a gente vai repicar de novo essas informações, né, para que vocês possam trabalhar na elaboração do projeto dentro de toda essa questão que a gente colocou e dessa regulamentação, dentro dos requisitos, critérios do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Perfeito, Sigoli. Estamos acompanhando aqui, estamos também ao vivo no YouTube. Deixamos aí disponível para pergunta. Quem tiver alguma dúvida aí relacionada pode nos mandar aqui também. E acredito que, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para nós, que o Sigoli pode estar respondendo. Sigoli, só respondendo uma pergunta minha, para quem for começar hoje mesmo, qual dica prática que você dá para eles aí iniciarem um projeto dessa fase 2 e já começar já com o pé direito? Começar com o pé direito é sempre o que a gente fala, né? É começar a percorrer as instalações para identificar potenciais oportunidades de economia de energia. Então, o exemplo que eu dou sempre quando a gente visita uma instalação, né? Então a gente está andando assim, a gente está andando, olhando para cima, olhando para os lados, né? Para falar, pô, opa, aqui tem lâmpada, essa tipologia de lâmpada, já existe coisas que têm uma eficiência energética melhor do que a que está instalada. Então, opa, tem potencial de economia aqui, né? Aí, conversando com o pessoal de manutenção, percorrendo com o pessoal de engenharia das empresas, das indústrias, né? Ah, legal, como é que funciona isso aqui, né? Não, a gente deixa isso aqui ligado aí direto, não sei o quê. Então, o regime de operação, né? Como é que é o regime de operação? Então, a gente está vendo que existem potenciais, né? Em sistemas assim, por exemplo, de ar comprimido, né? Às vezes o sistema em si, ele já está eficiente, mas você está andando na unidade consumidora, escutando um barulhinho, né? Pô, então o que é aqui? O que é esse barulhinho? Isso é um vazamento, né? Então tem vazamento na linha, né? Então não adianta nada você colocar um equipamento eficiente se aquele sistema ele tem perda, né, de pressão por conta que há vazamento na linha. Isso é muito comum, entende? Então a intervenção, né, não seria no equipamento, você, sei lá, faz uma manutenção lá, vê onde está o vazamento, corrige e aí você começa a ter um regime de operação. Então, a minha dica é o seguinte, é percorrer a unidade consumidora com olhar clínico ou crítico, né? Para que a gente possa identificar, né? E se debruçar sobre isso a partir do levantamento das informações feita dentro do diagnóstico, pode ser um diagnóstico preliminar, né? E depois você faz um diagnóstico energético mais aprofundado, na qual você vai efetivamente, né? E o diagnóstico contempla tudo, contempla o levantamento, quais são as características, quais é o regime de operação, quais os equipamentos que estão instalados naquele ambiente, quais os equipamentos que podem ser substituídos, qual o regime de operação, como é que as coisas acontecem no dia a dia. Aquilo passa a ser uma fotografia, né, de um projeto de eficiência energética atual. E a fotografia futura são as propostas de melhoria e todas as ações de eficiência energética possíveis e viáveis do ponto de vista técnico e econômico. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Uhum. Ainda não tivemos nenhum comentário aqui. Acredito que, só para finalizar mesmo,
se puder compartilhar quais são os erros mais comuns de quem observa essas oportunidades, já para deixar gravado aqui para o pessoal que vai assistir posteriormente. O erro, não sei se seriam os erros, né? Mas seria negligenciar, né? Alguma situação que, não, isso aí não tem, né? Todo o ambiente, toda a instalação, toda a operação tem potencial, entendeu? Ele pode ser em maior ou em menor grau, mas ele existe potencial. Seja na mudança de comportamento, seja na mudança do regime de operação, né? Tem uma coisa muito simples, né? Que tá ali, né? Que eu falei na primeira aula, a questão da fatura de energia. Ali você pode estar sendo penalizado por uma demanda contratada errada, né? Ali você pode estar sendo penalizado porque você fez uma opção tarifária não adequada, né? Então você está usando aquela energia no horário de ponta, na qual é mais cara, então se houver possibilidade de deslocamento dessa energia para um outro horário, tudo é possível, né? Então, desde que faça um estudo e não acha, não, isso aí é menos importante. Não existe grau de importância, existe potenciais e coisas que podem ser priorizadas, né? Trazendo, qual que é o apetite das pessoas, né? Com relação a isso, né? Um projeto solar, né? Tem um payback aí alto de 5, 6, 10 anos, depende do projeto. Ele não é viável? Não, ele é viável, mas vai depender do apetite que de quem está investindo e qual o retorno que ele quer, né? Qual o tempo de retorno. Então, as ações elas podem ser priorizadas também. A dica é isso, é fazer o levantamento, identificar, ver quais são as oportunidades, fazer os estudos técnicos de viabilidade técnica e econômica, priorizar as ações e seguir a vida, né? Vai ter redução, com certeza. Seja no que diz respeito à mudança de comportamento, que está associado muito à questão do regime de operação, seja na troca de equipamentos, na mudança de processo. Isso tudo vai trazer um ganho energético, né? E vai contribuir aí com as questões de sustentabilidade, com as questões relacionadas ao meio ambiente, com as questões de desperdício. Por isso que é importante aquela questão do treinamento, da conscientização, né? Porque coloca todo mundo na mesma faixa de rolamento, né? Não fica aquele negócio, aqueles caras da engenharia não têm o que fazer, ficam inventando moda, não. O cara não está inventando moda, ele fez em cima de um estudo na qual determinou que poderia ser. E aí você passa isso para os usuários e a vida que segue, né? Então, né, esperar aí as novas tecnologias, né? Num futuro aí, hoje em dia as tecnologias elas têm um grau de eficiência e de maturidade grande, né? Rapidamente elas são a inovação tecnológica é inserida, né? Então, tá aqui, né? Era lâmpada fluorescente, agora já é LED, daqui a pouco já tem outra coisa na frente, ou a melhoria da eficiência dos sistemas de iluminação, mesmo de LED, já tem. Quando começou, já tem coisa muito ultrapassada, já tem coisa muito melhor aí no mercado para ser colocado. É isso aí. Então, olhar, né, com um olhar crítico, né, a questão da instalação, que tem potencial. Tem, e os estudos de viabilidade, eles definem que existe viabilidade, seja do ponto de vista técnico ou do ponto de vista econômico, né? É questão muito mais de boa vontade e decisão política, do ponto de vista de vamos fazer um projeto de eficiência energética na qual ele vai trazer ganhos, seja ganhos, benefícios diretos, que é a questão da economia da energia, redução da demanda, mas também os benefícios indiretos, que é a questão dos impactos ambientais, até um benefício direto, a questão da manutenção, né? Está com o sistema ali rodando direitinho, né? Isso tudo vai também trazer um custo de operação baixo.
Isso também é impacto do ponto de vista financeiro e que no final do dia, né, tem a redução dos custos operacionais para tocar aquela unidade consumidora, seja na questão da manutenção, seja na questão da operação em si. Esse seria aí o meu recado para essa turminha aí que daqui a pouco vai estar formada e vão estar fazendo projeto de eficiência energética aí para o mercado, tá bom? E Perfeito, Sigla. muito obrigado aí pela participação, pelo interesse, né? E vamos seguindo, né? Porque nós já estamos aí praticamente finalizando a primeira quinzena de agosto. Nós temos aí mais a segunda quinzena de agosto e o mês todo de setembro, né? Então a gente está falando aí em torno de 45 dias. É um tempo relativamente bom, dá para fazer coisas interessantes, dá para fazer, mas não vamos deixar para a última hora, não. E nós estamos aqui para ajudar, tá ok? Isso aí, Sigoli. Muito obrigado pela resposta. É, Bom, não tivemos perguntas até então, acredito que a gente pode encerrar, tá? Muito Vamos obrigado encerrando. pela palestra. Os alunos aí fiquem à vontade para perguntar através da nossa live gravada, que vai estar disponível tanto na plataforma LMS, onde vocês acessam o conteúdo, como também pelo canal do YouTube, tá bom? Fiquem à vontade, ficamos disponíveis pelos mesmos canais aí de comunicação. Tem eu, tem o Sigo, o Altair, tem a Karen, Eduardo, todo mundo está à disposição aí para ajudar vocês na elaboração desse relatório da fase 2, tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigado, Sigo.